Vender Bitcoin no topo pode ser a pior decisão da sua vida. Ou talvez a melhor. Depende bastante de quem você é como investidor. Toda alta traz a mesma pergunta: é hora de realizar lucro ou será que eu seguro mesmo que tenha uma queda? Bom, o erro está em achar que existe uma resposta pronta e única para todos os casos. É por isso que hoje eu vou te mostrar em que tipo de cenários faz sentido vender topo e também quando é que é arriscado demais fazer esse tipo de movimento. Além disso, é óbvio que a gente vai trazer como você faz para identificar se o topo que você está tentando rastrear é um topo local ou um topo de ciclo, porque isso é extremamente importante para entender se faz sentido ou não fazer esse movimento de venda no Bitcoin especificamente. E é natural que todo investidor queira realizar lucros em determinado momento, e é natural querer fazer realização de lucros, principalmente se você tem uma visão mais fiduciária, se aquela sua visão é mais do mercado tradicional, quando você está tentando fazer mais dinheiro no sentido de fazer mais dólar ou fazer mais real. No Bitcoin especificamente isso é um pouco diferente, porque realização de lucros não é necessariamente ter mais dólar, e sim uma forma de você conseguir obter mais Bitcoins ao longo do tempo. Se você já entendeu que o Bitcoin é um projeto de longo prazo e que ele está aqui justamente para suplantar, para transformar o sistema financeiro tradicional, você precisa obter o máximo de bitcoins possível. E esse é a principal ideia no momento que você tem a ideia, a tendência de realização de lucros para tentar acertar o topo local. Só que existe um grande problema. O principal deles é que a maioria das pessoas não conseguem identificar quando é que esse topo está acontecendo no formato mais de correção de curto prazo ou se é um topo macro, se é um topo de ciclo que vai trazer aí um bear market, uma queda de preços durante longos e longos meses. E o primeiro passo para entender esse conceito é entendendo que, no final das contas, vender Bitcoin nesses cenários não deve ser uma decisão emocional, e sim uma estratégia. E quando nós pensamos em estratégias, existem duas formas principais de você compreender o movimento de venda de topo, aquele movimento onde você vai rotacionar Bitcoin para dólar, e nesse caso eu vou deixar aqui rotação para dólar porque é obviamente a moeda fiduciária mais utilizada no planeta e é muito provável que você tenha acesso a mais liquidez posicionando em dólar. Nesse caso, onde você vai fazer essa rotação, onde você vai basicamente vender Bitcoin e ficar posicionado em dólar, eu acredito que em termos de estratégia, você deve estar focando em duas coisas principais. A primeira delas é rebalanceamento de portfólio, e aqui acaba puxando bastante daquilo que é lá do mercado tradicional no que diz respeito a você mover os ativos dentro da sua carteira em relação ao risco de mercado percebido e até mesmo para redução de volatilidade. No caso aqui do Bitcoin, isso é um pouco diferente do mercado tradicional, porque como eu já falei para vocês, o nosso foco aqui não é ter mais dólares. O nosso foco deve ser ter mais Bitcoins. Então, quando você está fazendo um rebalanceamento de portfólio, você vai estar falando necessariamente de uma proteção contra ali a queda de preços, onde você vai conseguir reduzir um pouco daquele drawdown, reduzir um pouco daquela correção, fazendo uma estratégia de hedge. E é por isso que você deve entender esse conceito entre rebalanceamento e hedge. Aqui eu trouxe para vocês uma perspectiva lá do mercado tradicional, como eu já falei, é algo que é puxado do mercado tradicional, né? Essa ideia de rebalanceamento, ela surge no mercado tradicional, principalmente quando você tem um portfólio como esse aqui que eu estou mostrando na tela, que é basicamente um portfólio que está posicionado em títulos públicos e ações, não é? Então, no mercado tradicional, nós temos muito aquela ideia do portfólio 60-40, que é a teoria do portfólio tradicional, né? A teoria de Markowitz, etc. Para quem está em finanças vai entender o que eu estou falando, mas se você não estiver, não tem problema também, porque você consegue entender isso daqui. Porque no final das contas, o que vai importar é a sua perspectiva em relação ao risco, aquilo que você está entendendo como maior arriscado ou menos arriscado para você se posicionar no momento. Então, quando você está tentando buscar vender o topo, ou seja, sell high, né? Vender alto, basicamente você está falando que as suas ações, nesse caso, trazendo para o nosso mercado aqui, nós estamos falando de dólar e Bitcoin, não é? Então, nesse momento, quando você está tentando encontrar o topo de mercado, você está falando que o Bitcoin subiu bastante e talvez agora seja o ideal você fazer um rebalanceamento, que é esse processo aqui, e onde você vai ter, basicamente, em termos de risco, a mesma quantidade de Bitcoin e a mesma quantidade de dólar. E eu não estou falando a mesma quantidade específica em valores monetários, mas eu estou falando a mesma quantidade de risco percebido para essa carteira. E em termos práticos, isso aqui seria basicamente uma forma de você enxergar essa sua carteira de investimento no momento que você está alocando
em Bitcoin especificamente. Daqui a pouco eu vou abordar um pouco mais sobre como é que seria essa visão mais relacionada ao universo de multiativos, mas aqui nós estamos falando especificamente do Bitcoin e eu vou já te mostrar por que eu estou falando especificamente de uma carteira de Bitcoin. Nesse caso aqui, nós estamos falando de que em determinado momento você estava ali com uma posição de 90% alocada em Bitcoin e 10% em dólar, onde você entendeu ali como uma reserva de oportunidade. Então, se caso o Bitcoin fizesse alguma queda, você estaria posicionando nesse momento. Em que momento faz sentido você fazer esse movimento que eu estou mostrando aqui para vocês? Onde você vai ter uma menor quantidade de Bitcoin e uma maior quantidade de dólar. Justamente nesse momento onde você rotaciona o Bitcoin para dólar, você está fazendo uma estratégia de rebalanceamento. Essa estratégia de rebalanceamento ela deve ser bem mais focada na sua capacidade de aguentar essa queda do Bitcoin e posteriormente rotacionar esse dólar de volta para o Bitcoin, porque aí você vai estar fazendo uma estratégia de hedge. Não é basicamente vender o topo simplesmente por vender e querer acertar o timing de mercado, mas sim com foco em obter mais Bitcoins para uma perspectiva de longo prazo. Mas isso daqui pode ser executado por qualquer pessoa? Esse tipo de estratégia que eu estou falando aqui e que muita gente tem dúvida é para todo mundo? Bom, na verdade não. Esse tipo de perspectiva de alocação e rotação de portfólio, ela vai depender bastante do seu perfil de investidor. Então, antes de você executar esse tipo de estratégia na prática, obviamente, nesse vídeo ainda eu vou te mostrar algumas formas de executar esse tipo de estratégia na prática, tá? Então, fica aí até o final. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui do meu canal, saiba que nós estamos fazendo, nesse caso eu estou fazendo aqui não só materiais de análise, mas também materiais educacionais com um foco exclusivamente em tornar você um investidor melhor no Bitcoin. Eu acredito bastante que o Bitcoin tem a capacidade de se tornar algo muito relevante para o planeta, e eu não estou falando somente relevante em termos financeiros, em termos de investimento, mas aquilo que ele vai mudar em termos de incentivos financeiros, incentivos econômicos no mundo. Então, se você entendeu esse tipo de visão de longo prazo, fica aqui no meu canal, aproveita todos os vídeos que eu estou publicando todas as semanas, porque eu tenho certeza que no longo prazo você vai utilizar essas ferramentas e esses dados aqui que eu estou trazendo para melhorar a sua acumulação e principalmente se tornar um investidor antifrágil, aquele investidor que não só atravessa crises e correções, mas aprende com essas crises e essas correções. Antes de você executar uma estratégia de rebalanceamento, e nesse caso nós estamos falando de uma estratégia de trading mesmo, né? Então o trade, a negociação de Bitcoin vai ser necessária nesse momento onde você quer realizar esse tipo de rebalanceamento, você precisa entender antes, né? Dar uns passos atrás antes de executar esse tipo de estratégia e entender qual é o seu perfil de investidor. Aqui eu trouxe 3 perfis, vai ter muitos perfis, né? Isso vai mudar muito, até mesmo mudar de acordo com literatura, mudar de acordo com cada pessoa, mas na minha compreensão nós temos 3 tipos de perfis aqui que se encaixam muito bem no Bitcoin. Nós temos o primeiro perfil aqui, que é o perfil de alocador de longo prazo, né? De acumulador de longo prazo. Isso daqui estaria de fato mais para um perfil Bitcoin mesmo, ou seja, ele enxerga o Bitcoin como poupança, ele aloca um percentual do seu ganho mensal, então basicamente nós não estamos falando de receber um grande dinheiro agora no final do ano e pretende alocar. Eu estou falando mais naquele investidor que recebe todo mês um salário e sobra um pouco desse salário, ele entende que ele precisa poupar esse capital e ele enxerga o Bitcoin como esse veículo de alocação. Além disso, como ele trabalha muito esse perfil, acaba trazendo menor capacidade de tempo de acompanhamento de mercado. Então esse seria um acumulador de longo prazo e ele estaria mais focado aqui na acumulação constante de Bitcoin. Entretanto, esse acumulador de longo prazo, talvez ele já deu um degrau acima, ou seja, ele já cresceu um pouco na sua compreensão de mercado e agora ele é um acumulador de longo prazo, só que ele busca otimização nas suas compras, ele busca otimização ali da sua carteira. Ele ainda enxerga o Bitcoin como poupança, mas ele quer ganhar na assimetria. Ele já entendeu que existe uma assimetria informacional, principalmente, né, que a informação ela não é distribuída de forma igualitária, então existem pessoas que compreendem mais do Bitcoin, compreenderam primeiro o Bitcoin e essas pessoas conseguem acumular e ganhar mais Bitcoins e, nesse caso, ganhar mais dinheiro no longo prazo, e ela tem, além de ter um valor fixo já
alocado, né? Ou seja, ela já esteve alocando anteriormente, ela ainda vai alocar mais um percentual mensal exatamente igual a esse primeiro perfil aqui. E o terceiro perfil, né, é basicamente aquele do especulador de curto e médio prazo. Esse cara, ele pensa no Bitcoin mais como um investimento e não tanto como poupança. Ele está aqui mais focado na acumulação e multiplicação de capital, não é necessariamente na poupança de longo prazo. Ele já tem um valor fixo alocado e ele tem bastante tempo para acompanhar. E inclusive esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, tá? Esse terceiro perfil do especulador de curto prazo, eu não estou falando que isso é errado. Longe de mim querer dizer que o trading é algo errado. Em muitos dos casos, o trading vai deixar você com menos capital por falta de experiência e principalmente por esse terceiro ponto que eu citei aqui, a falta de tempo de acompanhamento. Enxergar o trading simplesmente como uma renda extra, onde você vai gastar 1, 2 horas por semana e vai se tornar um trader absurdamente rentável, isso é completamente fora da realidade. Não acreditem nesse tipo de coisa. Trading é algo que deve ser enxergado como quase como um trabalho, um projeto de vida. Se você for esse tipo de perfil, tudo bem, e nesse tipo de perfil você também pode fazer realocações de portfólio de forma extremamente oportuna, utilizando os indicadores que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se o seu foco for a acumulação de longo prazo e você busca otimização, você pode e deve utilizar as estruturas de ciclo. E agora eu vou trazer mais para a realidade. Se você já conseguiu até esse momento nesse vídeo enxergar qual desses 3 perfis você é, eu vou falar como você vai utilizar informações do mercado para posicionar em cada um desses perfis. Independente do perfil que você for escolher, se você pretende utilizar a alocação aqui em formato de rebalanceamento, você vai precisar primeiro identificar o que é um topo local e o que é um topo de ciclo. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, nós temos os topos de ciclo, ou seja, no momento onde o Bitcoin sai de um cenário de bull market e passa para um cenário de bear market. Esses cenários, eles ocorrem aqui em alguns anos, né? Então leva anos até ele se instaurar e basicamente ele traz aqui correções que são demoradas e bastante intensas. Nessas 3 momentos que eu estou falando aqui, de 2014 a 2015, de 2018 a 2019 e de 2022 ao início de 2023, nós estamos falando de basicamente cerca de 360 a 400 dias. Então é bastante tempo, né? É um período bastante prolongado e cada uma dessas quedas foram aqui cerca de 70% a 80%. Esse tipo de cenário de bear market prolongado, ele é configurado como um topo de ciclo. Então, no momento da virada de chave, ou seja, quando o mercado sai de uma estrutura de alta para uma estrutura de baixa de longo prazo, isso é um topo de ciclo. Em que tipo de perfil deve observar os topos de ciclo, esses topos mais macro? O perfil do acumulador e o perfil do acumulador que pretende ter otimização. No caso do acumulador, mas ele não tem tempo, ele não quer otimizar a carteira ou esteja apenas no começo, mesmo nos períodos de topos de ciclo, deve ser entendido o Bitcoin como contínua acumulação. Então, nesse perfil, aquele perfil onde eu mostrei para vocês do acumulador de longo prazo, esse perfil ele vai ter pouco tempo para acompanhar o mercado, como eu já falei para vocês. Então, nesse perfil, a gente vai excluir daqueles que devem estar buscando topo. Se o seu perfil é basicamente só acumular Bitcoin no longo prazo, você não necessariamente vai precisar fazer esse tipo de investimento de tempo. Eu não estou falando de investimento de capital, mas de tempo em buscar encontrar os topos de mercado. Se esse for o seu perfil, é melhor que você continue acumulando Bitcoin independente do que acontecer no mercado, sem se preocupar, porque no final das contas você está enxergando como poupança e cada parte do seu ganho mensal que não for utilizado, você deve rotacionar para Bitcoin. Mas atenção, isso não exclui a possibilidade de você ter mais de um perfil, tá? Então, não necessariamente se o seu perfil de mercado é o perfil de poupança, não significa que você não vai poder alocar outro tipo de alocação aqui mais voltada ao trading. Só que o que eu recomendo fortemente que você faça é divida em caixinhas esse seu portfólio. E o que eu estou mostrando aqui na tela são 3 caixinhas, onde nós vamos entender como poupança, especulação e investimento entre aspas.
porque a especulação, no final das contas, vai ser bem similar ao investimento, só que eu deixei separado aqui só para vocês também separarem dentro da sua cabeça. A verdade é que tudo vai depender de como você enxerga a sua alocação e de como você enxerga a sua perspectiva em relação ao mercado. O alocador de longo prazo, ele também pode ter uma carteira de especulação, só que eu acho extremamente importante que você divida elas duas. Então, nesse nosso exemplo que eu trouxe aqui na tela para vocês, o que seria o mais ideal caso você seja um investidor que já entendeu os fundamentos do Bitcoin, mas também está buscando uma forma de ganhar assimetria informacional? É basicamente você ter Bitcoin aqui no formato de poupança que não vai depender dos ciclos. Então, isso aqui é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês, que independente da estrutura de ciclo, aqui vai estar entrando Bitcoin todos os meses, só que você pode pegar parte desse capital e colocar dentro de uma carteira mais especulativa, né? Essa carteira especulativa, ela vai ter basicamente um foco de negociar o Bitcoin mais relacionado aqui às estruturas de topos locais. E até voltando aqui um pouco mais atrás, o que seria os topos locais que eu estive falando anteriormente? Porque não só os topos de ciclo que importam, mas também os topos locais. E nessa imagem aqui eu estou mostrando justamente os topos locais nesse ciclo atual. Então, ao invés daqueles topos onde levam meses para ser executados com mais 70%, 80% de queda, nos topos locais nós temos algumas correções que são aqui entre 60 a 100 e poucos dias, não é? Então, você vai ter aqui algumas correções como agora em 2024 e 2023, nesse caso, nesse ciclo, né, que tiveram aí cerca de 20 a 30% de correção em média, né? Essas são correções de topos locais. Então, lá na sua caixinha de longo prazo, você pode observar os topos de ciclo e alocar de acordo com os topos de ciclo. Na sua caixinha de especulação, você vai observar os topos locais e negociar de acordo com os topos locais. E a última caixinha que eu coloquei aqui de investimento, que é bem parecida com a caixinha de especulação, é porque no final das contas você pode ter inclusive outros ativos, né? E aqui, obviamente, a maioria de vocês é investidor focado em Bitcoin, mas também vai ter gente que tem um perfil que vai colocar dólar dentro desse patrimônio aqui, vai colocar ações dentro dessa caixinha de investimento aqui. Então, basicamente, você pode ter ali algo mais relacionado a outros ativos financeiros também. E, inclusive, a última coisa que faltou aqui dentro desse nosso espectro é enxergar aqui os investidores de criptoativos no geral, não é? Então, aqui eu recomendo bastante, e essa é a minha perspectiva, não necessariamente vai ser a perspectiva de todo mundo, tá? Eu entendo que nem todo mundo tem essa visão ou já conseguiu compreender o Bitcoin nesse formato, mas, na minha visão, Bitcoin é a única poupança de longo prazo que você deve estar focado. Nos outros criptoativos, você pode sim alocar em ativos de especulação, e aqui eu estou representando pelo símbolo do Ethereum, né, como sendo aí a maior altcoin do mercado, ou você pode jogar dentro de um portfólio de multi-ativos e enxergar ativos digitais ali dentro de outros ativos, como ações, etc, tá? Mas eu recomendo bastante que você deixe essa caixinha de poupança separada, caso você seja esse tipo de investidor, tá? E muitas vezes você vai ser só o investidor de poupança, ou só o investidor de especulação, mas eu recomendo para todos os tipos de investidores que mantenham uma caixinha de poupança focada em Bitcoin. Nessa caixinha ela vai estar só entrando Bitcoin, não vai focar ali em encontrar topos, em fazer rebalanceamentos, etc. Ela vai estar focada em acumular Bitcoin no longo prazo, e aí nas outras caixinhas você pode fazer essa rotação de capital. Como fazer essa rotação de capital? Eu vou te mostrar aqui rapidamente algumas formas de você encontrar topos locais e encontrar topos de ciclo. Até mesmo eu vou trazer isso muito rápido agora, porque eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu explico basicamente como é que eu enxergo o ciclo do Bitcoin e que tipo de indicadores eu utilizo para rastrear o ciclo do Bitcoin, e eu também tenho um vídeo que mostra como você encontrar períodos de euforia de mercado. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição para você assistir quando terminar esse vídeo, e vai ser um complemento bastante interessante. Quando nós estamos falando de rastreamento de topos locais, existem várias formas de fazer isso. Uma delas é através da quantidade de lucros realizados num determinado período. Os períodos de euforia, e quando você está falando de rastreamento de topos locais, você precisa rastrear euforia de mercado. E quando a euforia bate, nós temos grandes picos de realização de lucros, como vocês podem ver aqui. Isso daqui são realizações de lucros on-chain, tá? E todos esses períodos foram períodos de topos locais.
Vocês podem ver exatamente aqui, toda vez que nós temos um grande pico de realização de lucros, o preço do Bitcoin acaba caindo posteriormente. A mesma coisa aconteceu diversas vezes em outros ciclos também. Outra forma de você rastrear esse tipo de sentimento de euforia é através do mercado futuro. Por exemplo, quando você tem picos de posições compradas, significa que as pessoas estão muito eufóricas, o preço do Bitcoin acaba fazendo correções de forma aqui relativas ao tamanho da alavancagem. E, obviamente, isso daqui são relacionados aos topos locais, mas para os topos de ciclo é um pouco mais complicado, porque isso vai levar questões relacionadas também à macroeconomia. Então, no rastreamento de topos de ciclo, que é isso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, nós estamos falando de rastreamento de liquidez global principalmente, né? Eu já trouxe aqui no vídeo, eu vou deixar no card aí em cima e também na descrição, de como eu enxergo o ciclo do Bitcoin, e eu recomendo que você veja lá. Mas o rastreamento de topos de ciclo para aqueles investidores de longo prazo é mais focada, primeiro, no rastreamento do ciclo de liquidez global e também através de outros indicadores aqui da análise on-chain. Esse daqui é um indicador que eu chamo de Bitcoin Horizon Model, é um indicador de longo prazo que utiliza a análise on-chain justamente para rastrear esses topos de ciclo e fundos de ciclo, e você pode utilizar esses indicadores on-chain também. Esse último indicador que eu trouxe, ele está disponível somente para assinantes lá do Blocktrends Pro. Obviamente, se você quiser ter uma perspectiva mais precisa de acompanhamento contínuo sobre esses indicadores de topo, tanto locais quanto de topos de ciclo, eu vou deixar no primeiro link da descrição também. Mas o que eu quero que vocês massifiquem nesse vídeo é que sim, existe a possibilidade de você fazer rebalanceamento de portfólio com foco em alocar mais capital no Bitcoin no longo prazo e assim ter mais Bitcoin ao longo dos anos. Entretanto, isso não é para todo mundo, não é para todo tipo de investidor, e principalmente se o seu tipo de perfil não é um perfil que vai estar acompanhando o mercado ou não tem um interesse de fazer essas negociações de elevação de risco, porque lembre-se que todo tipo de rebalanceamento vai necessariamente trazer riscos para a sua alocação. Por quê? Porque nós estamos falando da negociação no mercado e essa negociação ela incorre aqui em volatilidade, e essa volatilidade pode fazer você acabar se perdendo ali no meio. É por isso que eu recomendo que vocês estudem o ciclo do Bitcoin, tanto os ciclos de curto a médio prazo quanto os ciclos de longo prazo, e se você pretende fazer esse tipo de rebalanceamento, sim, é possível fazer, mas você precisa entender bastante como fazer esse tipo de alocação e principalmente entender o seu psicológico nesses momentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários que outros temas eu posso falar mais focado na alocação no Bitcoin, aqui em como você negocia o ciclo de curto a longo prazo, que eu vou estar trazendo aí mais desses vídeos para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gostou desse conteúdo e também considere se inscrever para continuar acompanhando esses materiais. Foque sempre no longo prazo. Se você quiser fazer rebalanceamentos, utilize dados e informações de mercado, não utilize notícias, não utilize achismos. Tem como você executar isso, mas no longo prazo você vai estar sempre focado em acumular mais Bitcoin, que é isso que deve ser o importante. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando nesse vídeo. A gente se vê no próximo conteúdo aqui do meu canal. Tchau!